agora ao quinto bloco. Quinto bloco que começou a ser preparado com maior antecedência, inclusive, né? Há uma semana já, ou mais até, quando a gente, nos programas da Rádio Cultura, convidava os ouvintes a formularem perguntas. As perguntas não poderiam ser direcionadas para esse ou para aquele candidato, teriam que ser perguntas genéricas, já que nós vamos fazer o sorteio e a pergunta formulada pode ir para qualquer um dos candidatos aqui presentes. Temos a relação aqui das principais perguntas e vamos sortear, então, a ordem com que os candidatos vão respondendo essas perguntas, tá bom? Vamos sortear a primeira e depois vamos seguindo na mesma ordem. Primeiro candidato a responder, agora é bem objetivo, 30 segundos para a resposta. Primeiro candidato, Udo Deller. Udo Deller vai ser o primeiro a responder, 30 segundos para responder a pergunta do Geraldo Eufrásio dos Santos, que é do bairro Nova Brasília. O Geraldo pergunta o seguinte, Udo: você tem algum projeto para a pavimentação das principais ruas por onde passa o ônibus do bairro Nova Brasília, principalmente nos loteamentos Santa Mônica e Jativoca? Qual? Seguramente esses bairros eles estão contemplados com a pavimentação, tanto assim que na nossa proposta de governo pavimentaremos 300 quilômetros de ruas em nossos bairros. E essas duas áreas estão ali mapeadas. E isso também será complementado com pontes importantes que construiremos, como a ponte do Ademar Garcia, que nos liga com Boa Vista, da mesma forma a ponte do Bucarém, e também a ponte ali da rua Anêmonas com o bairro da Guanabara, para fazer com que o nosso transporte coletivo chegue com mais rapidez ao seu destino, melhorando as calhas dos nossos ônibus. Nós vamos fazer com que possamos aumentar a sua frequência. Aumentando a frequência, os ônibus andarão menos lotados. Segundo a responder a pergunta do ouvinte, Kennedy Nunes. Kennedy Nunes vai responder a pergunta formulada pelo Carlos Cardoso, que não revelou o bairro, talvez seja do centro, enfim. Carlos Cardoso pergunta o seguinte, Kennedy: qual o seu projeto para tirar os andarilhos das ruas de Joinville? Bom, esse é um assunto que a gente precisa tratar com seriedade em parceria com as igrejas e as entidades. Não podemos estar mais deixando esses moradores da rua que infelizmente estão abandonados. Isso deve ser feito através de uma parceria da prefeitura junto com as entidades. Agora, não existe parceria de prefeitura com entidades se não tiver recurso. Então nós queremos dar exatamente recursos para que essas pessoas também possam ser atendidas. Terceiro candidato a responder vai ser Carlito Mers. Carlito Mers responde em 30 segundos a pergunta formulada por Leila Cubas, que também não disse o bairro. Leila Cubas pergunta: o que o candidato pretende fazer a respeito dos animais abandonados? Como o poder público pode atuar contra os maus tratos aos animais? Já fizemos, essa era uma demanda antiga, nunca existiu política na cidade, nós já temos o centro de abrigo animal e temos avançado. Nesse momento, coincidentemente, o meu vice, Enível Tolini, participa de um debate com entidades protetoras de animais para a gente ampliar, né, por parte do município, esse trabalho. Uma das questões que as próprias entidades pedem é que a gente faça, né, um mutirão de castração para que a gente possa gradativamente ir reduzindo, principalmente a irresponsabilidade de proprietários que deixam seus animais jogados. E agora, claro, fechando essa primeira rodada, Leonel Camazão responde a quarta pergunta aqui. A pergunta é formulada pelo Gilberto Gadotti Júnior, que é do bairro Bucarém. O Gilberto pergunta, Camazão: sabendo que a mobilidade urbana é um dos problemas enfrentados pelas grandes cidades, pergunto se está no seu plano de governo modernizar o transporte público e se você pretende fazer com que este seja realmente um instrumento transformador da cidade, fazendo com que as pessoas optem por deixar seus carros em casa, passando a usar o transporte público. Olha, Gilberto, com toda certeza isso é prioridade no nosso governo. Como eu falava aqui anteriormente, nós vamos tomar a gestão do transporte coletivo e fazer um programa de subsídio progressivo para que o transporte seja mais atrativo do que o carro. Hoje, quem pega aí 24, 26 passagens por mês e paga do bolso para ter essas passagens, está gastando mais do que um cidadão, por exemplo, que está financiando uma moto. E nós sabemos que as motos são um problema muito grande aqui na nossa cidade, até pela conta dos acidentes e do sobrecarregamento do Hospital São José em relação a esse tema. Então nós vamos investir no transporte, vamos baratear a tarifa, fazer o bilhete único mensal, rumo então aí a um sistema público de transporte de verdade. Agora, Udo Deller, voltando, né, agora obedecendo a mesma sequência, Udo Deller responde a pergunta de Carlos Rafael Rocha,
Também não disse o bairro. Carlos Rafael Rocha pergunta, Udo, quais suas propostas para desinchar a máquina pública e torná-la mais eficiente? Afinal, o povo não quer mais saber de aumentos nos salários dos governantes e nem de cabides. Bem, nós já mencionamos no curso desse nosso debate que vamos valorizar o servidor público. Hoje o município conta com cerca de 12 mil funcionários públicos e que devem ter o seu ambiente de trabalho melhorado. A cidade de Joinville, ela cresceu, nesses próximos 10 anos ela duplicará a sua economia e com essa proposta que nós mencionamos de buscar mais formação, instrumentar o servidor, motivá-lo e reconhecê-lo mais adiante, nós seguramente avançaremos. Agora, na sequência, Kennedy Nunes responde a pergunta de Carolina Siqueira, que é do bairro Aventureiro. A Carolina pergunta a Kennedy, candidato, por que você quer ser prefeito de Joinville? Por que o senhor se acha mais apto que os demais candidatos para comandar a prefeitura? Olha, Carolina, talvez não seja uma questão de aptidão, mas sim de fazer política. A gente, exceto a candidatura do PSOL, a restante está ou já esteve e não resolveram os velhos problemas que Joinville precisa resolver. Nós precisamos fazer diferente. Eu me preparei a vida inteira para esse momento. Estamos com uma equipe técnica fantástica para que nós possamos fazer com que Joinville possa voltar a sorrir, as pessoas voltarem a viver e focado principalmente no atendimento das pessoas e dos bairros. Por isso, eu peço seu voto. Carlito Mers responde a pergunta de Juarez Gonçalves. Juarez pergunta, Carlito, Joinville é uma cidade industrial, universitária, mas que tem poucas opções para lazer e turismo. Prova disso é que boa parte dos bares, restaurantes, lanchonetes fecham à meia-noite, diferentemente dos grandes centros onde turismo e gastronomia movimentam o comércio até altas horas. Como a prefeitura pode fortalecer o desenvolvimento turístico na nossa cidade, auxiliando os empresários no entretenimento, cultura, gastronomia e turismo? Diz tudo. Nós estamos terminando a via gastronômica, né, que era uma reivindicação antiga da população, requalificamos os centros, a JK, devolvemos o cartão postal de Joinville, que era a Rua das Palmeiras, a própria Max Culin será provavelmente já uma segunda via gastronômica e fomos parceiros em todos os momentos nessa área. Acho que não teve, nesses últimos anos, um governo que junto com a CDL, junto com o sindicato dos hotéis e restaurantes, fez mais parcerias, inclusive entendendo a importância do lazer na cidade, basta ver a questão do parque da cidade, o primeiro a ser instalado em Joinville. Leonel Camazão responde a pergunta de Diogo Massaneiro. 30 segundos, Camazão. O que é mais importante para um prefeito? Investir e cuidar do esporte de base ou se engajar na busca dos patrocínios para clubes como JEC e basquete, por exemplo? E o que esperar do esporte amador de Joinville nos próximos 4 anos, já que os Jogos Abertos será aqui no ano que vem? Olha, Diogo, com certeza o esporte de base deve ser a prioridade da prefeitura, porque a prefeitura é um ente público. Os clubes têm que ter o apoio da prefeitura com toda certeza, mas a busca de patrocínio deve ser feita pelos próprios clubes. A prefeitura não pode ser um agenciador dos negócios aí privados dos grandes clubes ou dos clubes de ponta. Nós temos que investir no esporte de base, nós temos que investir nos nossos ginásios que estão fechados, cheios de problemas, nós temos que investir num esporte que atenda realmente a população, que atenda os mais jovens, porque só assim Joinville vai poder ter modalidades de ponta em todas as áreas, não só no basquete, no futebol e no futsal. Qual é a pergunta a Udo Diller, que responde a Josi Ellen Fleck, que é do bairro América. Josi pergunta, Udo, todos os candidatos prometem mudança na área da saúde. Acusam-se. Fazem propagandas relacionadas à saúde, idealizando uma prática que se perde facilmente, não só no discurso deles, mas na ação em si. A pergunta é, o que realmente vocês poderão fazer para resolver o problema da falta de médicos e do péssimo atendimento nos ambulatórios, PAs e postinhos? Sem dúvida, a saúde é o que mais preocupa a nossa população. E nisso nós podemos avançar. Encontro aí propostas de todos os candidatos que buscam essa melhoria. E já abordamos isso aí, de certa forma, ao longo da exposição, mas para dizer novamente, nós temos que recuperar os nossos hospitais, especialmente o Hospital São José, e fazer com que os nossos postos de saúde funcionem de forma adequada. Agora a pergunta vai para Kennedy Nunes, que responde a Jacila Barbosa.
A Jacila pergunta, querido, no seu plano de governo existe um projeto para se criar uma Secretaria de Promoção de Igualdade Racial aos moldes da CEPIR, como no Rio de Janeiro e outros estados? Pois em Joinville há apenas uma comissão. Na verdade, nós precisamos avançar um pouco mais, até não só para criar os cargos, é preciso criar políticas públicas que possam diminuir essa desigualdade. E nós estamos muito aptos a essas questões e vamos sim juntos fazer com que a prefeitura possa ser mais igual para todos, com políticas públicas que possam estar mostrando. Muitas vezes um simples cargo não resolve, o que resolve são projetos e políticas públicas para diminuir essa desigualdade. Pergunta Carlito Mers de Rodrigo Alves, que é do bairro Floresta. O Rodrigo pergunta, Carlito, em relação às festas populares de Joinville, como o Carnaval, o senhor pretende fortalecer esse movimento que vem crescendo na cidade? Por quê e de que maneira? Já estamos fazendo isso através do SINDEC. Nesse momento, nós apoiamos 24 festas tradicionais. Nesse último final de semana ainda, participei da Festa da Polenta, da Festa da Colheita, que eram festas que estavam praticamente acabando. Retomamos o Carnaval, sim. Os antigos donos da cidade diziam que joinvilense não gostava de Carnaval. E nós fomos lá e provamos que pelo menos 100 mil pessoas gostam do Carnaval e mais de 30 participaram desses últimos. E de todas as formas. Existe hoje vontade de juntar os nordestinos aqui para fazer a sua festa, o pessoal do Paraná, a exemplo dos CTGs, e nós temos a obrigação, e já fizemos isso, de ser parceiro de todas elas. Camazão responde a pergunta de Rafael Antônio Afonso, que é do bairro América. O Rafael pergunta, Camazão, como o senhor vai trabalhar as políticas públicas inclusivas, como o movimento negro, portadores de necessidades especiais e da população LGBT, lésbica, gays, bissexuais e transexuais? Olha, Rafael, com certeza o PSOL é o único partido que está apresentando nessas eleições uma política concreta para a área dos direitos humanos. Esse é um dos maiores capítulos do nosso plano de governo, que está disponível no nosso site, leonel50.com.br, e transformando a assistência social numa Secretaria de Direitos Humanos, nós vamos criar aí coordenadorias para todas essas áreas, para a questão dos negros e negras, das mulheres, LGBT, pessoas com deficiência, idosos e todas as outras, para que nós tenhamos políticas públicas que saiam da defensiva e vão para a ofensiva. É isso que nós precisamos na nossa cidade. Vamos agora à última rodada de perguntas dos ouvintes. Udo Diller responde a pergunta do Carpano, né, torcedor do GEC aí. Carpano pergunta, Udo, se você for eleito, quem será o presidente da FELEGE? Diga um nome, por favor. Não adianta dizer que será uma pessoa técnica. Olha, nós teremos todo cuidado para constituir uma equipe competente e responsável, mas uma equipe que inicie e termine o seu trabalho. Não estamos preocupados agora em listar nomes, mas seguramente formaremos uma equipe de governo que ficará até o fim de nossa gestão. Agora, Kennedy Nunes responde a pergunta de Maurício Matias Silveira. O Maurício Matias Silveira pergunta, Kennedy, com a necessidade urgente de mobilidade urbana, quero saber se você tem algum projeto para a duplicação da Rua Florianópolis, continuação da Avenida Procópio Gomes, pois 50% do trânsito da Zona Sul passa por aqui e há mais de 30 anos existe o asfaltamento das casas, o afastamento das casas, dando espaço para fazer esta obra. Olha, nós precisamos fazer um planejamento de mobilidade urbana que passa também pela Rua Florianópolis. Aliás, não só Florianópolis, a Monsenhor Gersino também tem uma complicação muito forte. Aquela questão, Joinville foi planejada para as pessoas morarem na Zona Sul e trabalharem na Zona Norte, passam pelo centro. Precisamos sim fazer algumas intervenções, principalmente na Rua Florianópolis e também na Rua Monsenhor Gersino, para que todo aquele trânsito, no final da Procópio Gomes, quando entra ali a Rua Florianópolis, fica totalmente congestionado. Agora a pergunta para Carlito Mers vem de Eberson Teodoro, que é do bairro Jaribatuba, Zona Sul de Joinville. O Eberson pergunta, Carlito, como ficará a situação do transporte coletivo? Será público ou continuará privado? Nós já confirmamos isso, acho que é a decisão política histórica nossa de fazer a licitação. Nenhum outro prefeito teve a coragem, né? Durante anos e anos não se questionou isso, nunca entrei no mérito, inclusive, da qualidade do transporte, não entro nesse mérito, acho até melhor que a maioria das cidades, mas nós sim transformaremos o transporte público em público através da licitação que estará nas ruas nos próximos dias.
Agora, fechando esse bloco, Leonel Camazão. Eleito prefeito, Camazão, você vai ampliar a arena como no projeto original ou vai diretamente cobrir a Arena Joinville? De que é a pergunta, Osni? Desculpa. A pergunta não tem aqui porque é minha mesmo para fechar o bloco. Ok. Tinha selecionado 15 perguntas e porque faltou um candidato, então, para dar 3 para cada um, teve que aumentar 4 para cada um. Entendi, desculpa. Bom, a questão da arena é o que eu tenho falado ultimamente. O projeto da arena, o que foi gasto na Arena Joinville, já custou mais do que o dobro do projeto original e nós temos uma obra aí de péssima qualidade. Então, havendo aí então a participação do Ministério dos Esportes, com certeza a gente vai dar continuidade ao projeto, até porque já é um projeto que está em andamento. Agora, com toda certeza, nós temos que fazer que essa obra funcione e seja de muito maior qualidade do que foi a arena construída aí em 2005, 2004, né? 2004.